Ao contrário do que se pensa, envelhecer não é sinônimo de declínio e perda de vitalidade. Pelo contrário, existem vários sinais que indicam que uma pessoa está envelhecendo excepcionalmente bem. Se após os 65 anos você ainda consegue realizar certas atividades, isso indica que você pertence a um grupo seleto de pessoas que mantiveram a saúde e a atividade. A seguir, analisaremos 8 indicadores-chave que comprovam o seu envelhecimento bem-sucedido, mesmo que você não perceba isso totalmente. Da resistência física à clareza de pensamento, cada um desses sinais é um reflexo da sua longevidade, resiliência e bem-estar geral. Descobrir em si mesmo algumas dessas qualidades é motivo de orgulho, pois a maioria das pessoas nessa idade já não as possui. Não perca o que vem por aí. Ao assistir até o final, você não apenas descobrirá se possui esses sinais raros, mas também entenderá por que eles são tão importantes para uma vida longa, saudável e plena. Então, vamos ao primeiro ponto. 1. Aperto de mão firme. A força do aperto de mão é um dos indicadores de longevidade mais subestimados, mas poderosos. Se você manteve a capacidade de apertar as mãos com firmeza, carregar sacolas de compras pesadas com facilidade ou abrir latas com facilidade, sua condição física é muito melhor do que você imagina. A força do aperto de mão é um indicador que reflete não apenas o estado da musculatura das mãos, mas também o desenvolvimento geral da massa muscular, a funcionalidade do sistema nervoso e até mesmo a saúde do sistema cardiovascular. Estudos científicos demonstram que pessoas idosas com um aperto de mão firme tendem a ter uma vida mais longa, uma recuperação mais rápida de doenças e a manter a independência na velhice. Vale a pena refletir. Quando a força do aperto de mão enfraquece, a execução de atividades cotidianas se transforma em fonte de desconforto. Dificuldades em segurar uma xícara ou manter o equilíbrio ao se levantar de uma cadeira não são apenas inconvenientes irritantes, mas um sinal claro de diminuição da força física. No entanto, se o aperto de mão permanecer firme, isso indica a manutenção da funcionalidade, resistência e estabilidade do organismo. Como exemplo, podemos citar a história de um homem de 75 anos chamado Frank. Ele ainda gosta de jardinagem, levantando pequenos vasos de flores com facilidade e manuseando ferramentas de jardinagem com firmeza. Certa vez, um médico observou que a força de seu aperto de mão excedia os indicadores de alguns homens de 50 anos. Esse fato não é apenas motivo de orgulho, mas também uma evidência de que o organismo de Frank, em geral, permanece mais forte e funcional do que o da pessoa comum de sua idade. A força do aperto de mão está diretamente relacionada à capacidade de manter a mobilidade e evitar quedas, o que representa um sério problema para os idosos. Mãos fortes permitem estabilizar sua posição com confiança quando necessário, segurar firmemente os corrimãos e continuar a fazer as coisas que você ama sem esforço excessivo. Um aperto de mão firme, por mais estranho que pareça, pode ser um sinal fiel de que o organismo está envelhecendo surpreendentemente bem. Este detalhe, aparentemente insignificante, diz muito. O segundo indicador, não menos importante, é a capacidade de se levantar do chão sem ajuda. Essa habilidade, muitas vezes subestimada na juventude, torna-se um verdadeiro marcador de longevidade. Se uma pessoa mantém essa capacidade, significa que ela possui o que muitos de seus pares já perderam: flexibilidade, senso de equilíbrio, coordenação e força do tronco. Essa simples possibilidade não é apenas uma conveniência, mas um indicador de quão bem você conseguirá manter sua independência no futuro. Vale a pena refletir sobre a frequência com que essa habilidade é usada na vida cotidiana. Inclinar-se para pegar algo do chão, brincar com os netos sentado no tapete, ou simplesmente alongar-se após uma caminhada. Muitos idosos têm dificuldade em se levantar sem apoio nos joelhos ou ajuda de móveis. Mas se uma pessoa pode passar suavemente da posição sentada no chão para a posição em pé, isso diz muito. Tomemos, por exemplo, Margaret, de 72 anos, que ainda gosta de yoga matinal, passando facilmente da posição sentada para a posição em pé, sem perder o equilíbrio. Um médico observou certa vez que a maioria das mulheres de sua idade
não consegue realizar esse exercício sem ajuda. Não se trata apenas de força muscular, mas também de controle geral sobre o corpo, mobilidade das articulações e força da parte inferior do corpo. É extremamente importante estar ciente das capacidades do seu corpo, pois pesquisas científicas indicam que pessoas que têm dificuldade em se levantar do chão, sem o uso das mãos, têm 2 vezes mais probabilidade de enfrentar restrições de mobilidade e deterioração da saúde. A facilidade de realizar tais movimentos indica um risco reduzido de quedas, manutenção da lubrificação necessária das articulações e trabalho ativo dos músculos, mesmo nas ações mais simples. Se uma pessoa mantém essa capacidade, é um sinal favorável, indicando que seu corpo está funcionando muito melhor do que a maioria de seus pares. Um indicador igualmente importante é a capacidade de manter uma boa postura sem esforço. A postura é um indicador eloquente de quão bem o processo de envelhecimento está acontecendo no corpo. Se uma pessoa consegue ficar em pé, com os ombros retos, andar sem se curvar e sentar sem se encolher, ela demonstra resultados que superam os da maioria das pessoas de sua faixa etária. Com o tempo, a má postura inevitavelmente leva ao enfraquecimento dos músculos do core, dores nas costas e até dificuldade para respirar. No entanto, se uma pessoa mantém o alinhamento correto do corpo, isso indica que sua coluna, músculos e articulações fornecem um suporte confiável, o que é bastante raro entre os idosos. A postura é um fator que muitos não consideram, mas tem um impacto significativo não apenas na aparência, mas também na mobilidade, equilíbrio e até no funcionamento dos órgãos internos. Quando a coluna está na posição correta, os pulmões podem se expandir totalmente, garantindo o fornecimento ideal de oxigênio e, consequentemente, aumentando os níveis de energia. Por outro lado, a curvatura constante faz com que o corpo trabalhe com uma carga aumentada, tentando compensar a posição incorreta, o que leva à fadiga e ao desconforto. Como exemplo, podemos citar George, um professor aposentado de 74 anos. Ele ainda mantém uma marcha confiante, costas retas e cabeça erguida com orgulho. Graças à sua postura, ele parece muito mais jovem do que sua idade. Um médico certa vez observou que, em sua idade, a maioria dos homens enfrenta problemas de coluna e curvatura, mas George permanece em uma condição surpreendentemente boa. Isso se deve ao fato de ele levar um estilo de vida ativo, manter o tônus muscular do core e evitar hábitos que contribuem para a curvatura. Uma das principais razões para a importância da postura é seu impacto direto no equilíbrio e na prevenção de quedas. A postura inadequada desloca o centro de gravidade para frente, aumentando o risco de perda de equilíbrio. A postura correta, por outro lado, promove uma distribuição uniforme do peso, reduzindo a carga sobre as articulações e aumentando a estabilidade. Se uma pessoa consegue manter uma postura correta sem desconforto e esforço constante, isso indica que seu corpo está envelhecendo, mantendo a força e a estabilidade. A facilidade com que uma pessoa se levanta de uma cadeira sem usar as mãos é um importante indicador de força física e independência. Essa capacidade, aparentemente insignificante, na verdade indica uma boa condição da parte inferior do corpo e mobilidade geral. Muitas vezes, pessoas com mais de 65 anos perdem gradualmente a força nas pernas e a flexibilidade, o que dificulta o ato de levantar da posição sentada. Se uma pessoa ainda é capaz de se levantar sem esforço, isso indica o bom funcionamento de suas pernas, core e senso de equilíbrio. É uma habilidade que muitos consideram garantida até que desapareça. Vale a pena pensar em quantas vezes por dia você precisa se levantar e sentar. Levantar do sofá, sair do carro ou levantar da mesa. Todos esses movimentos cotidianos exigem o trabalho coordenado da força das pernas, estabilidade do core e coordenação. Se houver dificuldades em realizar essa ação, pode ser um sinal precoce de diminuição da força muscular ou rigidez das articulações. No entanto, se uma pessoa se levanta de forma suave e confiante, isso demonstra um nível de condicionamento físico que muitas pessoas de sua idade já perderam. Considere o exemplo de Linda, uma mulher de 72 anos. Até recentemente,
Ela não dava importância à sua forma física, até que percebeu que seus pares estavam tendo dificuldades para se levantar das cadeiras, muitas vezes precisando de apoio ou assistência. Uma vez, durante uma celebração familiar, seu neto propôs a ela uma tarefa simples, à primeira vista: levantar do chão sem usar as mãos. Para sua surpresa, ela conseguiu fazer isso sem muito esforço. O segredo de seu sucesso está em caminhadas regulares, exercícios de alongamento e treinamento de força leve, que mantém seu corpo em excelente forma. Mas o que torna essa capacidade aparentemente simples tão importante? Na verdade, é um indicador-chave de longevidade. Estudos científicos mostram que idosos capazes de se levantar da posição sentada de forma independente tendem a viver mais e manter a independência por muitos anos. Isso indica um nível suficiente de força muscular, flexibilidade das articulações e coordenação motora, o que, por sua vez, ajuda a prevenir quedas, que são uma das ameaças mais sérias à saúde na velhice. Se você ainda consegue realizar este exercício sem dificuldade, vale a pena apreciar as capacidades do seu corpo, pois é uma habilidade que se torna cada vez mais rara com o tempo. A capacidade de manter o equilíbrio em uma perna por mais de 10 segundos é um importante indicador da condição física de uma pessoa. Muitas pessoas não pensam na importância do equilíbrio até começarem a perdê-lo. Se um indivíduo consegue ficar em uma perna só por um determinado período de tempo, sem perder o equilíbrio ou precisar de apoio, isso indica que ele está em boa forma física em comparação com seus pares. Pesquisas científicas revelaram uma ligação direta entre o mau equilíbrio em idosos e um risco aumentado de quedas, lesões e redução da expectativa de vida. Um teste simples permite avaliar o estado do equilíbrio. É necessário ficar de pé, levantar uma perna alguns centímetros do chão e tentar contar até 10. Realizar este exercício com facilidade indica boa coordenação, força nas pernas e função neurológica normal. No entanto, se a pessoa tem dificuldade, balança, abaixa a perna rapidamente ou precisa de apoio, isso pode indicar a necessidade de melhorar a estabilidade e o controle muscular. Como exemplo, podemos citar a história de Frank, um marceneiro aposentado de 77 anos. No passado, ele levava um estilo de vida ativo, mas com a idade começou a notar instabilidade ao caminhar em superfícies irregulares. Durante um exame médico, o médico sugeriu que ele verificasse seu equilíbrio, e Frank só conseguiu ficar em uma perna por cerca de 5 segundos. Este caso tornou-se um incentivo para ele agir. Ele começou a fazer exercícios simples para melhorar o equilíbrio, como caminhar do calcanhar aos dedos e ficar em uma perna só enquanto escovava os dentes. Como resultado, após alguns meses, Frank conseguiu manter o equilíbrio em uma perna por mais de 15 segundos, sem dificuldade. Manter o equilíbrio desempenha um papel fundamental na prevenção de quedas, que são a principal causa de lesões graves entre os idosos. No entanto, também é um indicador da funcionalidade geral dos músculos, da coordenação entre o cérebro e o corpo, bem como da mobilidade. A deterioração do equilíbrio geralmente indica uma perda de força e coordenação no corpo. A capacidade de manter o equilíbrio facilmente, por outro lado, é um forte sinal de que uma pessoa está em excelente forma. Para avaliar sua estabilidade, você pode fazer um teste simples. Em pé, em uma perna só, você precisa determinar por quanto tempo consegue manter o equilíbrio. Se o resultado for de 10 segundos ou mais, isso indica uma estabilidade excepcional, que é uma qualidade rara entre os idosos. Manter essa capacidade ajuda a preservar a independência e a mobilidade por muitos anos. Outro indicador importante da saúde física é a capacidade de se levantar do chão sem usar as mãos. Uma ação aparentemente simples, mas que requer força, flexibilidade, coordenação e mobilidade geral significativas. Se uma pessoa consegue realizar este exercício facilmente, sem a ajuda das mãos, isso indica uma alta probabilidade de uma vida longa e independente. A capacidade de se levantar do chão sem esforço é o resultado de um trabalho coordenado da força do tronco, poder dos membros inferiores, senso de equilíbrio e flexibilidade das articulações. Com o tempo, essas qualidades físicas tendem a enfraquecer, criando obstáculos para se levantar de uma posição baixa.
No entanto, quando um indivíduo ainda mantém essa facilidade, serve como uma evidência convincente de que seus músculos, articulações e coordenação de movimentos estão funcionando em perfeita harmonia. Como exemplo, podemos citar a história de Joanne, uma mulher de 72 anos que levou um estilo de vida ativo durante a maior parte de sua vida. Um dia, brincando com seus netos no chão, ela percebeu que podia se levantar sem qualquer ajuda, como nos anos anteriores. Posteriormente, seu médico observou que essa capacidade aparentemente simples é um indicador de músculos fortes, articulações flexíveis e um excelente senso de equilíbrio. Pesquisas científicas confirmam que pessoas com dificuldade em se levantar do chão, sem apoio, correm um risco significativamente maior de quedas, perda de mobilidade e até morte prematura. Isso ocorre porque este fenômeno sinaliza uma perda de massa muscular, deterioração da estabilidade e diminuição das funções físicas gerais. Ao mesmo tempo, aqueles que mantêm a capacidade de se levantar naturalmente tendem a permanecer ativos, prevenir lesões e manter a independência aos 80 anos ou mais. Há quanto tempo você se submeteu a um teste simples, mas revelador, de aptidão física? Tente fazer o seguinte: sente-se no chão e, em seguida, levante-se sem usar as mãos ou os joelhos. Se você conseguir realizar este exercício com facilidade e graça, você pertence a um grupo pequeno e privilegiado de idosos que mantiveram uma excelente mobilidade. Se a tarefa for difícil, não desanime. Nunca é tarde para começar a trabalhar no fortalecimento do core, aumentar a flexibilidade e melhorar as habilidades motoras, que o ajudarão a se sentir forte e cheio de energia. Outro indicador de bem-estar físico é a capacidade de carregar compras do supermercado sem dificuldade. Se isso não se transforma em um treino intenso para você, você está significativamente à frente da maioria dos seus colegas. A força de preensão, a resistência da parte superior do corpo e a estabilidade do core desempenham um papel importante na facilidade com que você lida com as tarefas diárias. Estudos mostram que a força de preensão é um dos preditores mais confiáveis de longevidade. É importante entender que a capacidade de carregar peso não é apenas um indicador da força dos braços, mas também uma evidência da força dos ossos, da estabilidade da cintura escapular e da capacidade geral do corpo de executar movimentos importantes sem tensão excessiva. Com a idade, essa capacidade diminui naturalmente, mas se você ainda consegue levantar, segurar e carregar objetos com facilidade, isso indica que seus músculos, articulações e sistema nervoso estão funcionando em alto nível. Considere a história de Walter, um professor de 74 anos que se aposentou merecidamente. Até recentemente, ele não dava importância à sua força física. No entanto, um dia, enquanto estava no supermercado, ele notou jovens com dificuldades visíveis para carregar sacolas pesadas de compras até seus carros. Walter, por outro lado, realizava essa tarefa com facilidade e naturalidade. Um dos jovens compradores, erroneamente pensando que o idoso precisava de ajuda, ofereceu seus serviços. Walter, sorrindo, respondeu que fazia isso há décadas e não via motivos para parar agora. Esse pequeno episódio o fez perceber o quanto um estilo de vida ativo e o treinamento de força regular o ajudaram a manter a forma física e superar as expectativas relacionadas à idade. Especialistas médicos frequentemente enfatizam que o enfraquecimento da força de preensão e a dificuldade em levantar objetos comuns podem servir como sinais precoces de deterioração da saúde. Isso se explica pelo fato de que, com o tempo, a perda de massa muscular, o desenvolvimento da osteoporose e a diminuição da funcionalidade do sistema nervoso contribuem para o surgimento da fragilidade. Se carregar compras, levantar uma cadeira ou mesmo simplesmente segurar algum objeto por um longo período se torna um problema, isso pode indicar que os músculos e ossos precisam de maior atenção e cuidado. A ótima notícia para quem carrega sacolas de compras com facilidade: se essa atividade não causa sensação de exaustão, você pertence a um pequeno grupo de pessoas idosas que mantiveram a força funcional. Um recurso valioso que permite levar uma vida independente e aproveitar cada dia sem as amarras das limitações físicas. Para não perder esse dom, é necessário usá-lo constantemente.
Treinamento de força, exercícios para fortalecer os braços e até mesmo ações elementares como apertar uma bola de tênis ou carregar pequenos pesos ajudarão a manter a força muscular e uma preensão firme por muitos anos. Outro indicador importante é a capacidade de se abaixar no chão e levantar de volta sem ajuda. À primeira vista, isso pode parecer insignificante, mas vale a pena considerar que a maioria das pessoas com mais de 65 anos tem sérias dificuldades para realizar esse movimento simples. Nesse caso, fatores como equilíbrio, força das pernas, flexibilidade e estabilidade do core desempenham um papel. Aqueles que mantêm essa capacidade reduzem significativamente o risco de lesões, hospitalização e deterioração geral da saúde. Imagine uma cena comovente. Emma, uma senhora venerável de 80 anos, brinca com seus netos em um tapete aconchegante na sala de estar. Quando chega o momento de se levantar, ela, sem hesitar, coloca o pé no chão, apoia-se nas mãos e se levanta com surpreendente facilidade. Sua filha, chocada com o que viu, não consegue conter a admiração. Mãe, conheço pessoas que são 20 anos mais jovens do que você e não conseguem fazer isso. Emma, em sua modéstia, não percebe que sua capacidade de se mover com tanta graça e naturalidade é um sinal verdadeiramente notável de força, excelente senso de equilíbrio e invejável longevidade. Médicos geriatras, buscando avaliar o estado geral de saúde de uma pessoa e prever o risco de mortalidade, usam o chamado teste sentar-levantar. Pesquisas científicas demonstram de forma convincente que pessoas com dificuldades para se levantar do chão correm um risco significativamente maior de quedas, fraturas ósseas e problemas de mobilidade de longo prazo. Se você, como Emma, ainda consegue se abaixar no chão e se levantar dele sem dificuldade, sem recorrer a móveis ou ajuda externa, então você pertence a um grupo seleto de idosos que mantiveram movimentos funcionais fortes, uma habilidade que, infelizmente, a maioria das pessoas perde com a idade. Mas por que isso é tão importante? O fato é que quedas e a incapacidade de se levantar sozinho, após elas, são uma das principais causas de lesões graves entre os idosos. Muitas pessoas que caem enfrentam dificuldades não apenas devido à queda em si, mas também pela falta de força física e coordenação necessárias para se levantar. Se você ainda consegue se levantar e sentar com facilidade, isso indica que suas pernas, tronco e sistema de equilíbrio estão funcionando bem, o que é motivo de orgulho. Para manter esse nível de condicionamento físico, a prática regular de exercícios é fundamental. Exercícios simples, como agachamentos, avanços e exercícios de fortalecimento do core, ajudam a manter o tônus muscular. Se levantar do lugar agora é difícil, não se desespere. Começar com exercícios com apoio, como usar uma cadeira ou almofada, pode gradualmente restaurar a mobilidade. O mais importante é não parar de se mover. Se você ainda consegue se mover naturalmente, isso é uma grande vantagem, tornando-o parte de um grupo seleto e capaz de pessoas. Em conclusão, vale a pena dedicar um tempo para refletir sobre essas 8 habilidades notáveis. Se você ainda consegue executá-las com facilidade, pertence a um grupo de elite que preservou força, mobilidade e agilidade mental por mais tempo do que a maioria das pessoas espera nesta fase da vida. E se algo ficou claro, é que envelhecer não significa perder tudo, mas sim adaptar-se, preservar e até mesmo evoluir em direções que podem ser inesperadas para os outros. O autor se pergunta quais dessas habilidades causaram o maior impacto no leitor. Você ainda as conserva todas ou apenas algumas? Talvez haja aspectos em que você gostaria de melhorar. A opinião de cada um é muito importante para o autor. Ele convida você a deixar um comentário e compartilhar um novo conhecimento adquirido hoje e seus planos para aplicá-lo em sua vida. Os pensamentos dos leitores são muito valiosos. O autor enfatiza que a leitura dos comentários serve como fonte de motivação e apoio. Ele pede que você curta, se inscreva e compartilhe o vídeo se o achou interessante e útil. Esse tipo de apoio permite que ele continue criando conteúdo de qualidade que informa e inspira. Para concluir, o autor agradece por assistir e espera encontrá-lo no próximo vídeo.